Aquela pessoa gananciosa, querendo ganhar aquele levar vantagem. corre, compra, passa o código e perde R$300. Então começou em 2000 no Rio com os golpes. Aí depois, alguém chegou à conclusão que poderia usar de violência pelo telefone e gerar mais lucro. Foi aí que se espalhou isso no Brasil inteiro. É uma mentira que dizem que é só nas cadeias do Rio que acontece isso. Isso acontece em várias cadeias pelo Brasil, mas hoje já acontece em pessoas fora das cadeias que estão também. O último golpe que eu identifiquei em São Paulo é o golpe que eu chamo do sequestro da patroa. Eles estão ligando para pessoas de um poder aquisitivo maior, ligam à tarde, onde a patroa não está em casa, e fala para a empregada, sequestramos a sua patroa. E põe uma pressão e pede para que ela pegue joias e dinheiro, se tiver, colocar num saco, descer no apartamento e colocar na esquina, e eles vão e pegam. Nós detectamos isso já, que é o último golpe, nós detectamos que é o sequestro da patroa. Que eles vão mudando, né? Vão mudando a cara. Que tem. Quando Esse começa a ser muito conhecido, frequente, eles aparecem de novo. O golpe, só para você ter uma noção, o golpe do conto do vigário, que a gente pode contar aqui, você fala, eu não acredito que alguém caia nesse golpe. Eu, num plantão policial só, eu registrei 7. 7. Então, veja bem, nós temos hoje essa nova roupagem, com esses que eu chamo de crime à distância, isso não vai acabar. Leda, vai virar uma febre, como já é. Porque isso dá dinheiro, sem risco. Dinheiro rápido e fácil. Nós tivemos um caso em São Paulo que a pessoa recebeu o telefonema do falso sequestro e ela estava pertinho do 14º DP, que é Pinheiros. Ela desceu com o telefone na mão, entrou na delegacia e deu o telefone para o delegado de plantão. O delegado de plantão falou, sou delegado aqui do 14º DP em São Paulo. A pessoa lá do norte, no 073, falou, pô, doutor, só quebrou nosso barato aqui, ia pegar dinheiro dessa pessoa. Então, isso... a cara de pau do estelionato é achar exatamente que é uma profissão. Ele tem esse direito e isso de ganhar vai se dinheiro replicar. com a burrice. Crimes, né? O internet banking, crimes via internet e crimes via telefone já é uma febre, aqui fica aqui. E a tendência é crescer vai sempre. Crescer muito, muito, e muita gente vai ter prejuízo, enquanto a sociedade só está analisando para o assalto na rua e o sequestro. E o que a gente pode se proteger? O que a população pode se proteger Nesse desses golpes? Informação. O que a gente está fazendo aqui agora o internet é uma maneira. É muito simples, viu, Leda? Eu sempre digo, os bancos capricharam no sistema de segurança, mas o cliente deve entrar na página do seu banco e procurar aquele cadeadinho e do lado vai ter política de segurança ou política de privacidade. Você clica e você vai ter toda uma orientação bancária para você fazer um saque ou uma transferência segura. Agora, as pessoas são desidiosas ao lidar com o aparelho. Então, exemplo, a pessoa entra numa lan house e quer fazer uma transferência. Numa lan house. Ou, eventualmente, ele recebe um e-mail do banco pedindo um recadastramento, ele acredita porque é um e-mail de um hacker. Ele acredita e ele passa todos os dados pelo computador. Mandam sempre, né? Da Polícia Federal. Ou seja, temos que estar sempre alertas hoje. Não, e ele vai, inclusive, sendo coerente, assim, com os ganchos da época. Logomarca. Tipo, véspera da eleição, se você perder o seu título vai ser cancelado. Perto do imposto de renda, você está devendo ao fisco. Permanentemente as telefônicas, né? A companhia tal vai te cobrando R$3.911 de uma conta. Você fala, como? Né? Entra aqui para ver porque... E a própria maquiagem de cada página, eles fazem igualzinho de uma entrada de banco. Mas aqui fica uma dica. Marcelo, quando você recebe um e-mail, o e-mail tem um endereço. Se você for... Porque às vezes o cara coloca o nome do banco, mas se você clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, vai aparecer uma outra tela que vai aparecer de quem é o e-mail. Então o cara manda do e-mail de um banco e aparece lá o e-mail xjjh, arroba não sei o quê. Você fala, pô, esse e-mail não é do banco. Você entendeu? Então é só clicar em cima do e-mail. E verificar a mensagem, se realmente é do banco. Já coligaram, por favor. Aconteceu essa coisa do sequestro por telefone, que eu acho que está desesperando mais as pessoas. Aconteceu uma coisa com uma paciente minha que foi incrível. Ligaram. Né? E ela ficou um tempão, a filha tinha ido para casa de uma amiga, deixou o celular na sala e tocava. E ela ganhando tempo, até que o marido chegou, o que está acontecendo? Ela mostrando o telefone para ele ir para o outro telefone, só sei que ficou 1 hora. Chegou uma hora que ela falou assim, está falando demais. Falei assim, mas você sabe, eu moro aqui em Botafogo. Ela morava no Leblon. Aí ele, não, eu sei. Ela começou a dar dicas, tipo assim, mas a gente vai se encontrar onde? Se eu moro aqui em Botafogo. Então, qual hotel que você quer que eu encontre? Boa. Aí ela viu que ele não sabia, o telefone estava ligando. Não sabia, de fato não sabia. Qual era o bairro, nada. E aí,
conhecem policiais, como você disse, a polícia realmente, quando quer, resolve. E aí chegaram, fulano, o que é isso? Ah, esse celular a gente já conhece, é de Bangu. E ficou nisso. Ela falou, e daí, não se faz nada? Não. Mas como as ligações Mas vêm as a pessoas cobrar, já conhecem, muitas vezes já é o celular. possível você identificar o código de fora. Né? Tem a prima do meu marido que recebeu mesmo, de Salvador. E os policiais já estava lá, sabiam 071. Que é um celular conhecido já tem como referência. Eu até fiz questão de anotar. Só queria fazer um detalhe. Você comentou, Sônia, é muito importante. Identificador de chamada, tanto no telefone fixo como no celular hoje, é equipamento obrigatório de segurança. Então, antes de você atender uma ligação, você vai olhar pelo número. Vou dar um exemplo. Minha mãe mora sozinha. Eu sentei com ela, dei uma aula sobre os crimes por telefone, comprei um telefone onde o identificador de chamadas fica no gancho. Então o que a minha mãe tem problemas de ordem de coração, então ela olha hoje. É o telefone dos filhos? Não. É o telefone de algum parente? Não. Ela não atende. Tá certo. Ela não atende. Deixei uma secretária eletrônica, se for coisa de urgência, a pessoa vai deixar recado. Uma outra dica importante é o seguinte, não permita que o seu empregado doméstico atenda telefonema na sua residência, na sua ausência. 2 motivos. Primeiro, que ele não tem como resolver um problema para você. Segundo, é que ele cai muito mais fácil no golpe ou fornece dados da sua família. Você coloca aquele programa chamado Siga-me, tocou 4 vezes na sua casa, ninguém atendeu, toca no seu telefone celular. Resolve o problema. E se você precisar falar com ele? Como? Liga para a portaria. E se você precisar falar com ele? Eu ligo para a portaria. Ele vai olhar no identificador de chamadas. A minha portaria não tem telefone. Ele olha no identificador. Se for tais telefones, você deixa um papelzinho do lado. Você atende. Porque telefone hoje é usado para cometimento de sequestro, cometimento de assalto golpe de empresa, cartão, uma série de coisas. Telefone se tornou, eu sempre digo o seguinte, uma faca nós podemos usar para matar alguém ou passar manteiga no pão. Então, um telefone é muito seguro se você utilizá-lo de maneira segura. Internet banking é seguro se você utilizá-lo de maneira segura. Assim como todos os crimes. E aí também tem que ter um mínimo de desconfiômetro, não querer levar vantagem. Tem uma coisa brasileira que tem que acabar também. Que aí a gente que é culpada, assim, a gente, cidadão, pessoa, né? Não querer levar vantagem. Você foi sorteado para ganhar um prêmio fascinante. Não, as pessoas não. Que tem que essa coisa também. maravilhosa de que fácil, você vai ganhar coisas maravilhosas, joias fascinantes, brilhantes. Você foi Ninguém sorteado. dá isso. Você não é sorteado de modo geral. Não é? O santo, quando era pequena, tinha aqueles provérbios. Santo, quando vê muita esmola, desconfia. Ora, desconfie, por favor. Depois eu vou passar para É claro que a gente também pode cair mesmo desconfiando, mas fica mais difícil. E pode até perder oportunidades. Eu me vejo muito, desconfio sempre. Então, às vezes, vem realmente algumas você ficar com os 2 pés atrás, você pode perder o equilíbrio. Exato. Mas aí você levanta. Você perdeu a oportunidade, mas ter segurança. Não era para ser seu. É lógico. Você mora numa casa. Toca uma senhora no portão da sua casa e fala assim, olha, eu estou querendo um copo d'água que eu estou com sede. A pergunta é, você dá o copo d'água ou não dá? Essa é a questão. Não. Algumas pessoas vão falar, não, eu dou porque eu tenho pena. Tá bom. Tem vários casos, você chega com o copo d'água, surge dos 2 lados 2 marmanjões, entram para dentro da sua casa. E eu tive um caso, que eu conheço a família na cidade de Suzano, São Paulo, onde a pessoa permitiu, foi dar o copo d'água e entrou. O marido trabalhou a noite inteira, foi acordado com um revólver na cabeça. Levou aquele susto, levaram o carrinho dele e a mobília. No dia seguinte, ele adquiriu síndrome do pânico. Em 30 dias, o síndrome do pânico atingiu o mais alto grau, que é você não reconhecer os próprios parentes. Ele fez estresse pós-traumático, né? É o pior que tem. Ele não conseguia sair mais do quarto dele. Gastou dinheiro com psicólogo, acabou não resolvendo. Tudo por causa de um copo d'água. Se aquela dona de casa de longe falasse assim, olha... Muito no interior, Jorge, por exemplo, interior de São porque Paulo, aqui, por exemplo, hoje imagina em dia, em São Paulo, no Rio, Salvador, Belo Ninguém Horizonte, faz. Brasil, Não. que é um copo d'água. E pelo contrário, eu acho que as pessoas de bem hoje, por exemplo, eu já não peço, porque eu acho que o cara tem todo o direito de desconfiar de mim. Vamos pegar uma câmera oculta? Vamos pegar uma câmera oculta? Me escolhe um bairro no Rio, eu vou pedir água sem me Muita gente boa. Aquelas portinhas de... Infelizmente. Sabe aquela portinha As que pessoas têm tem muito boa filme? vontade, E infelizmente. tem pra cachorro também, que às
as pessoas esgotam, porque a pessoa entra. A gente vai fazer um vão, né? Pode passar tanto um prato de sopa quanto um copo d'água e não se abre mais nada. A gente vai acabar totalmente preso, há pouco tempo, a evolução disso, há pouco tempo, a Sônia Tadei vai coordenar. Só abrir umas janelinhas. A gente vendo o carro blindado, trancado num prédio desse, no condomínio cheio de grade. Uma exposição, você viu, interessantíssimo em São Paulo. Eu ia só fazer uma pergunta. Foi uma coisa assim meio... uma coisa crítica, né? Mas muito interessante. Porque com essa história das seteiras, né? Que aí disseram que aquela é a guarita de passar pizza. Então, eles fizeram uma série de modelos. Uma era com o formato de um buquê de flores. O outro era para passar tudo as guaritas com os formatos já Olha, Lê, próprios, tem uma notícia muito boa que eu queria deixar para os nossos telespectadores. Que bom. Finalmente, nos meus livros e nos meus cursos, eu jamais peço para a pessoa cercear uma atividade na vida dela. Ela tem que sair à noite, ela tem que sair de carro, ela tem que se divertir, mas tomar atitudes proativas. Então não deixe de fazer nada na sua vida. Se você começar a deixar, pode gerar um trauma, uma paranoia. Não, o medo, se você recuar, então, ele cresce. A ideia é fazer tudo, mas fazer com segurança. E não fazer sem segurança. Isso é o grande segredo. Então, no próximo bloco, vou te pedir umas dicas, tá? Como é que é? Segurança? Proativas. Tá, aprendi de novo hoje. Volta aí já. Vou fazer um intervalo, pode ser? Então, fui. Voltamos já, sem censura, no programa da TVE Brasil. Imprevisível. E agora, qual o próximo? O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvebrasil.com.br/sem censura. Para participar do programa, ligue para o telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. E-mail semcensura@tvebrasil.com.br. Tanto medo, né? Tanta paranoia, tanta doença, tanta coisa provocada pelo medo. Meu Deus! Aqui, existe a possibilidade de a gente viver numa grande cidade, no meio desse caos, e não ter medo? Não existe possibilidade de ninguém não ter medo. Porque, por exemplo, o medo é um sentimento inato do ser humano. Né? Nós nascemos com a capacidade de sentir medo, graças a Deus. Então ele tem um lado positivo que nem o estresse pode ter. Né? Exatamente. Medo e estresse caminham muito juntos. Né? Por quê? Porque você tem que... Se eu não tiver medo de atravessar a rua, eu certamente vou ser vítima muito mais rápido. Então, o medo é necessário e é protetor. Só que tem que, quando ele toma dimensões que estão muito ligadas à desinformação e também a uma onda de violência, é claro que as pessoas passam a adoecer. E é interessante, desde que antigamente a gente via assim, as pessoas que eram vítimas de violência adoecendo. Isso era muito comum. Por exemplo, uma pessoa foi sequestrada, um mês depois ela tinha tal do estresse pós-traumático, que é uma síndrome de pânico, só que tem que começar um mês depois que a pessoa sofre. Essa do senhor de Suzano. Igualzinho. A diferença é que o estresse pós-traumático, ele é uma síndrome do pânico ainda pior. Exacerbada, que pode levar a essa perda de noção, de consciência, de realidade, de memória, e começa geralmente um mês depois do Ana, por que dá esse ato de tempo? E por que a pessoa não pira logo em seguida? Porque geralmente o estresse pós-traumático está sempre colocado em... Você tem risco de vida. É o tipo do estresse que a gente não está preparado para viver. É como se o cérebro bloqueasse, ele não consegue nem reagir. Geralmente... Sua ficha só cai depois. Só cai depois, porque são violências do tipo... Ninguém aqui está preparado para ver um ônibus queimando na frente com pessoas morrendo na frente. A gente não foi preparado para isso, como a gente não foi preparado para ir para uma guerra, ver pessoas explodindo na nossa frente. Quer dizer, seja lá quem nos criou, não nos criou para ver certas coisas. E o próprio cérebro leva um tempo para cair essa ficha. Por isso o estresse pós-traumático. É diferente do estresse agudo, que você passa por uma situação cotidiana, um assalto, não foi você a vítima daquele assalto, não teve em risco, você fica mais tenso, você fica mais ansioso, né? E também me parece que dentro desse momento que você está vivendo o trauma, você usa todos os seus recursos em função da proteção, né? Só depois é que realmente você usa na sobrevivência. Você vê que muitas pessoas sequestradas reagem relativamente bem, né? Se mantêm relativamente, conversam com os sequestradores, tem até aquela síndrome das pessoas se tornarem quase que amigas,
dos sequestradores. Por quê? Porque ali nada importa, é só sobreviver. Ele só vai pensar em outras coisas depois. Agora, o mais importante que está acontecendo hoje é que você tem as vítimas que são vítimas da violência, quer dizer, os transtornos do medo das pessoas que sofreram a violência, mas está havendo um número muito elevado das pessoas que não foram vítimas da violência. Por quê? Mas que estão morrendo de medo. Que estão morrendo de medo, que a gente brinca que é a síndrome do estresse pré-traumático. Você não sofreu nenhum tipo de trauma. Mas o que acontece? É interessante porque o cérebro não existe real ou virtual. Se eu sou capaz de imaginar, se eu sou capaz de ver uma cena, ele reage da mesma maneira como se aquilo fosse real. Por exemplo, eu estou vendo televisão e vejo uma cena de muita violência, eu tenho uma reação, eu tenho uma descarga de adrenalina, eu reajo àquilo. Por isso as pessoas ficaram tão traumatizadas com a história do menino, do João Hélio, que foi uma coisa que comoveu todo mundo. Então, o que acontece é que quando eu sou vítima da violência, de fato, eu adoeço mais rápido. Mas o fato de eu ficar vendo todo dia cenas e coisas de violência, aquilo vai aos poucos me levando a um estresse prolongado e vai me adoecer. Mas a gente fala muito dos transtornos do medo, porque é o mais comum de acontecer, o pânico, a própria ansiedade generalizada. Mas as pessoas, o Jorge falou uma coisa perfeita, não se contabiliza o que é o estresse prolongado. Essas pessoas estão infartando, por quê? O estresse prolongado não leva só a pânico, leva a doenças cardíacas, leva a hipertensão, leva a diabetes, leva a doenças alérgicas, muito comum isso. Hoje você pode ver que, independente se você está em lugar de poluição, quando aumenta a violência, aumenta os casos alérgicos. Né, porque a pele reage dessa maneira. As doenças autoimunes, né, porque você vai no nível de estresse, chega um ponto que a tua imunidade está toda alterada. Né? Então, as pessoas, é isso que eu estou dizendo para as pessoas, cuidado, porque a gente não põe isso na estatística. Custo da violência. É custo da violência. Custo da saúde. Doutora, é certo que na hora em que a reportagem apareceu do João Hélio, toda a mãe olhou para o lado, para o filho pequeno e... Eu não sei se só as mães. Eu falo acho que mãe foi porque é o sentimento mais... Porque foi uma coisa, assim, a infância já mobiliza todo mundo, mas foi uma coisa, assim... Que chocou todo mundo. Entre foi tão cruel, né, que não tem como a pessoa... Mas esse já cria, para todo mundo, até para essas mães, já cria alguma coisa para dentro delas. Eu acho que vai ter mãe que não consegue andar com o filho no carro. Não vai conseguir o filho no carro, não vai conseguir tirar o de casa. Teria problemas sérios com isso. Porque outro dia já teve um caso que os assaltantes... jogaram a criança para fora do carro. Exatamente. Mas podiam, quer dizer, acho até que jogaram por conta do João Hélio, né? Na verdade. Porque já tinham visto aquilo antes, talvez. Mas é estranho, porque eu não sei se eu teria coragem de colocar um filho atrás com cinto de segurança, a não ser que ensinasse a ele. E talvez seja um caminho ensinar ele a manusear o cinto. Exatamente. Assim que ele começar. Porque criança aprende muito rápido a mexer em botões. Mais que a gente. Diminuir esse estresse, Leda, com informação. Eu vou dar um dado estatístico muito interessante. O risco no Brasil de você morrer num assalto é 0,07%. Sabia? O risco de você morrer num assalto. As estatísticas são mal feitas? Não, essa estatística é minha que eu fiz. O risco de você morrer durante um assalto, eu peguei o número de crimes, assaltos realizados, multipliquei por 4, porque de cada 4 pessoas assaltadas, só uma registrou ocorrência. E contabilizei as pessoas que morreram durante o assalto. Efetivamente morreram. Efetivamente, 0,07%. É uma estatística positiva. Eu mostro que o marginal, o ladrão, ele tem o dolo de roubar. Ele não tem o dolo de matar. Aí você me pergunta, e esse 0,07%? Por que mataram? Vou te explicar. Primeiro, 90% de quem reage a um crime, morre. Quem reage. E o maior problema de morte não é a reação. Leda, é o que eu chamo de movimento brusco. Você está no seu carro, surge um garoto, desce do carro, você pega e faz isso, Milton. Ó. Ou então, passa a bolsa, você pega e faz isso, Leda. Um movimento rápido, como, então? Movimento brusco. Você tem que dizer para ele... Avisa. Ator Gerson Brenner, acompanhei o caso, Delegacia de Guararema, acompanhei o caso dele todo. Quem? Do ator Gerson Brenner. Acompanhei todo o caso. Ele vinha dirigindo a quase meia-noite, na rodovia Carvalho, na rodovia Ayrton Senna, quando, em dado momento, ele passa por cima de paus e pedras. Meia-noite sozinho. Qual seria a reação de vocês? Eu vou andando até onde... Vou andando. Também. Ele parou o carro. Tudo para não parar. Ele parou o veículo e quando ele foi trocar o pneu, ele estava manobrando para trocar o pneu, surge um garoto naquela escuridão, aponta o revólver engatilhado, porque a pessoa não sabe lidar com uma arma, e diz, é um assalto. O Gerson se levantou.
com a chave de roda na mão. Ele estava lá embaixo, ele se levantou. Quando ele se levantou, o garoto deu um passo para trás, levou um susto, o revólver atirou. Sim, mas ele se levantou não exatamente porque ele pensou em reagir. Não, mas movimento brusco. Pelas pontas. Que foi o caso daquela moça do Leblon. Esse é o dado brusco. Não que teve a gente não tem como Mas controlar. é difícil controlar ela. Não, Porque é uma reação instintiva, Não, você né? tem que aprender Quando a você controlar. Me dá a bolsa, você faz Ele isso. também está com medo. Olha só, Ele também está com Isso medo. que o Jorge está Porque ele tem o falando, risco de- você hoje, a gente tem que aprender a controlar. É possível controlar esses movimentos instintivos. É mais difícil, é um treinamento. Você começa a narrar, que nem um locutor. Não, mas é um treinamento. Atenção, Você vou vai ter que pegar a minha treinar. bolsa. Basicamente. Você vai ter que Eu treinar. fiz isso quando me ocorreu. Narrava o tempo inteiro. Olha, um momentinho, eu vou pegar. Essa Você é a quer atitude. que eu pegue a bolsa onde está meu celular? Essa Quero. é a atitude. Exatamente. Isso já me ocorreu e eu Essa é a narrei atitude absolutamente certinho. Parabéns. Essa é a atitude. E a gente tem que ser treinado hoje para isso. A verdade é essa. A gente tem que ser treinado, não é para fugir o tempo todo, senão a gente vai adoecer muito mais e o caos da sociedade vai ser muito maior. Porque se nós que somos pessoas de bem começarmos a ficar dentro de casa, acabou. Porque o mal está se unindo, o bem está se dissipando. O que eu acho é que existe condições, sim. O medo é uma reação instintiva, mas ele pode ser controlado e dominado. Agora, E essa treinamento. coisa que eu acho surpreendente no Brasil, de modo geral, que é ninguém reagir. Por exemplo, sexta-feira à noite, vendo o Jornal Nacional, fiquei muito impressionada com as pessoas, os detonautas fizeram uma manifestação na Assembleia, né? E colocaram pessoas vivas, deitadas como se fossem mortas, cobertas por saco plástico preto. Velas, sangue de novela, como é que chama? Sangue cenográfico e tal. 2 mulheres pararam para olhar. Aí em Copacabana amanhece com 700 cruzes na areia. A foto é impressionante, o mundo inteiro compra e todo mundo passa pelas cruzes e vai ao mar. Essa pasmaceira, sabe, essa... Banalização. Banalização. Mas esse comportamento é assim mesmo. Não, eu acho que não deve ser assim. Agora, para ser diferente, isso é banalização. Já não... O brasileiro só reage à novela. Né? Um beijo novela, gay na novela das coisa... não pode ser nenhum. Aí tem passeata, movimento. Mas sabe que... Aí todo mundo toma partido. Por que só da ficção? Mas eu acho que da ficção, porque é mais seguro reagir. Eu acho que as pessoas estão... Claro. A ficção eu estou distante. Eu estou mais segura. Não foi ninguém. Na missa do garoto, eu vi pela televisão. Na primeira, sétimo dia foi. Depois não foram mais. Mas eu penso que tem uma coisa assim, aquela rajada de notícias, né? Que vão 1 dia, 2 dias, 3 dias, todos os jornais, chega uma hora você fala assim, ai meu Deus, não aguento mais. Então aquilo vai te empanturrando, né, daquela notícia, que você chega uma hora que você não suporta mais, não quero mais ver, já sei tudo. Acho que é uma defesa em função da impotência, a Sônia né, tem falado que todos uma coisa que tem que ser discutida nos cursos de comunicação e nas redações dos telejornais e dos jornais. Ela falou numa rajada de notícias. Rajada, exatamente. É como está acontecendo para a gente, para o telespectador comum. Eu acho que nas redações, nós, jornalistas, não estamos pensando nisso. Mas ao mesmo tempo não está havendo uma rajada de informação. Preventiva. De notícias violentas. Mas o que você está propondo? Para a gente conviver com isso... O que a gente faz? A gente desliga a televisão? A gente se aliena? Não, muito pelo contrário. Eu acho que a gente se prepara. Treinamento e informação, é isso? Treinamento e informação. Mas, por exemplo, é claro que a gente tende instintivamente a reagir. Se alguém chega aqui, você tende a virar. Você tem que treinar para não reagir dessa forma, foi o que ela falou. Mas é uma coisa tão ambígua. Em algum momento você pensou nisso antes. Mas é tão cheio de contradições isso. O teu exemplo também. de copo d'água. No passado, você abriria a porta e serviria o copo d'água. Não há problema. Hoje você pensa, quando eu era pequena, numa estrada, praticamente alguém que está na rua e te pede uma ajuda que o carro está quebrado. Você pensa que é um crime? Ajuda ou não? Não, eu acho que então é um individualismo hoje. Hoje as pessoas... Eu ia perguntar para ela, que ela estava falando da doença, né? Se isso não é uma doença social grave, né? Essa crise da sociabilidade, né? Que é uma crise de alteridade. Quer dizer, eu não quero mais saber do outro, né? Às vezes você vê uma grade com tantos espetos assim, que o cara botar uma sela de cavalo ali, ele pula. Mas eu acho que tem um recado, né? Olha, não chegue perto. As cercas elétricas em São Paulo. Então, essa coisa da rejeição do outro, né? Acaba a generosidade, acaba a solidariedade. Desculpa.
Não, pode. Eu só queria te falar de uma grade que outro dia me disseram, eu queria ver se você pesquisou e você sabe. Uma, assim, meio enrolada, e que disseram que você, quando você corta, ela vai e mata, ela vem violentamente e fere a pessoa que corta. Não, essa... Ela tem uma defesa. Aquela concertina imola, assim, em espiral. Isso é usado em presídio também, em campo de concentração. Ela é esticada, se ela for cortada, ela tem uma tensão. Exatamente. Se você cortar, ela arrebenta. Ricocheteia e leva. Tem uma foto no livro do Sebastião Salgado, que é Migrações, né? Tem um campo de concentração de crianças e é todo cercado com isso. É uma coisa chocante. A gente vai chegar nisso. Porque às vezes a gente coloca algumas dicas de segurança, também, né? Coisa simples, e algumas pessoas falam assim, mas eu vou ter que deixar de dar um copo d'água para uma pessoa estranha? Vou dar um dado interessante. Japão, país onde não há crime. Não há crime, Leda, não há crime nenhum lá no Japão praticamente. O japonês, nós descobrimos que ele é, no dia a dia, muito mais precavido, preventivo e autoproteção que nós brasileiros, que vivemos num país violento. Olha que interessante. O japonês, todo mundo fala, o japonês é desconfiado, é cultura prevencionista, é proatividade. Então, no Japão, onde não há crime, as pessoas levantam o vidro, trancam as portas. E nós, num país tropical, achamos que podemos andar com o carro aberto, sacar dinheiro em um banco, cantando dinheiro no banco. Tem duas coisas que eu queria falar sobre isso. Uma, que se vai ali ser desconfiado, não tinha assalto em Minas Gerais. Né? Então, não é desconfiado, porque mineiro é desconfiadíssimo, não ia rolar nada, zero. Não é verdade, né? Porque você é desconfiado, mas ao mesmo tempo você abre a guarda para alguém que está com sede. Desconfiado não quer dizer ser preventivo. Não é isso. A outra coisa é que os japoneses já são um tipo de cultura mais fechada mesmo. E tem outro dia me disseram que chegaram os estrangeiros ao Brasil e perguntaram para uma amiga minha se os vidros pretos no Brasil era uma questão por causa da luz solar, porque tudo tem isso filme, né? Eles acharam que era porque era um país tropical, então todo mundo colocava vidro preto. Desenvolveu-se uma outra cultura, a gente vê tanto vidro com isso filme que a gente nem se toca, acha que é natural. Mas no resto do mundo não é assim, né, Leandro? Nas outras cidades também, não todo mundo de vidro com isso filme. Principalmente na Europa, né? Na Europa, praticamente, não temos... Eles não têm esse hábito que nós temos de ter. E a gente está aqui falando da violência, eu fiquei pensando que na ficha que eu vi de você e no que o casal que veio aqui falar do livro Futebol e Exportação me contou, é que você viveu, inclusive em países de guerra civil. Foi na Costa do Marfim. Na Costa do Marfim. E você saiu do Morro do Andaraí, é isso? Saí. Onde a violência também, e saiu num momento... Saí entre aspas, né? Saí assim, em 97 mais ou menos. Sou criado lá desde 1980, quando eu nasci. 17 anos. Né? Isso. Saí foi o futebol mesmo que me proporcionou essa saída de lá. Graças a Deus tirei minha mãe. Mas aí ficaram meus familiares, né? Sempre tô lá vendo os familiares, os amigos, de pessoas de infância. E os seus amigos de infância sobreviveram? Bom, eu posso dizer que só tem 3, assim, de infância mesmo só existem 3. Já foram posso dizer umas 40 já. Já se foram. Mas todos vítimas da violência adulta, tá. Eles podiam ter ido também jogar bola, diretamente do tráfico. Não saiu para uma coisa assim que eu posso dizer, futebol, valeu a pena, né? Engenharia, uma coisa assim. Só foi pro tráfico E mesmo. comparando a realidade das comunidades brasileiras com, por exemplo, essa realidade que você viu na Costa do Marfim, como é? Lá é uma guerra mais política, né? Porque assim,